Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Semente. O podcast é onde tudo nasce, não é isso? Para quem não me conhece, eu sou Nathalie Pieira, psicoterapeuta sistêmica, consteladora familiar, escritora. E bom dia, boa tarde, boa noite, né, gente? Agora num novo formato, aqui mais divertidamente, mais pessoal entre eu e ele aqui, né? Eventualmente nós vamos trazer alguns convidados, não é isso? É isso mesmo. Olá, pessoal. Mais um podcast Semente. Hoje é o segundo episódio do podcast Semente. Eu sou o Dr. Pierre Elias, eu sou psicanalista, médico, escritor e apresentador desse podcast aqui hoje em formato original. Hoje a gente está aqui numa conversa, né? E gostaria que vocês participassem também, tá? Esse podcast, ele acrescenta com vocês participando aqui dos comentários, mandando perguntas para a gente, conversando, concordando ou discordando dessas nossas conversas aqui. E tem muita concordância, né? No último podcast, eu acho que deu o que falar, né, Nathalie? Deu, com certeza. Gente, olha, nós estamos fazendo um novo formato, agora gravado, tá? Mas deixem as perguntas de vocês nos comentários, que nós vamos estar entrando lá nos comentários e respondendo a todos. Não é isso, amorzinho? Isso aí. Isso aí, a Nathalie tá lá na parte do contrato dela. YouTube Studio. Eu entro, gente, eu vejo todo mundo que comenta, tá bom? Respondo um a um, tá bom? E hoje nós temos um tema aqui muito especial. Né? Toda semana nós vamos trazer um tema diferente para vocês, tá? E hoje o tema é: você está adoecendo pela sua própria vibração. Como escapar desse ciclo, né? Porque a sua vibração e a sua energia estão te adoecendo. Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, gente, isso é real, tá? Isso existe, é real, né? Existe até uma frase meio clichê que fala: as nossas palavras mentem, mas a nossa energia jamais, jamais. Nossa energia não mente, gente, não mente, né? E eu vou trazer aqui um entendedor, né, sobre energias, que tem estudado aí 24 horas sobre energias. E ele até me irrita de vez em quando eu perco as coisas em casa, ele fala assim: amor, senta aqui, vamos fazer uma meditação. E eu sou uma pessoa super ativa, né, hiperativa que sou. Como é que eu vou fazer essa meditação, né, para encontrar o que sumiu? Geralmente é a chave do carro, tá, gente? Como os dois usam. A chave tem um lugar, na cabeça dele a chave tem um lugar, na minha cabeça e a chave tem um lugar em comum. Que aí quando a gente não deixa nesse lugar em comum, ela some dentro de casa, né? E aí... Não, se a gente for levar em consideração os conceitos de física quântica, né? A chave, ela está em uma das dimensões que muitas vezes não é a mesma que a sua, não é verdade? Pois é, e aí ele fala assim pra mim nesses momentos: amor, vamos meditar, vamos entender aqui, vamos fazer uma mentalização, né? Ou quando eu tô com uma dor de cabeça, né? A famosa dor de cabeça das mulheres, né? Alguém aí sente, gente? Eu sinto às vezes, tá? Não, eu realmente sinto, tá? Ele fala assim pra mim: vamos meditar, vamos fazer uma mentalização pra você melhorar e ver por que você tá com essa dor de cabeça. Nossa, eu quero matar ele quando ele fala isso. Mas, gente, brincadeiras à parte, é uma verdade, né? Por que nós adoecemos, né? Porque, de repente, quando você vai no médico e ele fala assim pra você: olha, você tá muito nervosa, por isso que você tá com essa gastrite, né? Os médicos antigamente chamavam de gastrite nervosa, né? Falava assim: nossa, você tá com gastrite nervosa. Por quê? Você já parou pra pensar sobre isso? Por quê, Pierre? Exatamente, né? Tudo bem, pessoal? Então, na verdade, tá? Isso aí tem muito a ver com a pergunta que eu gosto de fazer, né? Que podcast agora a gente tá cheio de perguntas, né? Por que temos medo da verdade sobre a nossa doença? Tá? Hoje, comigo estudando, quem me acompanha sabe que eu gosto de explicar muito sobre as razões das doenças e por que as doenças acabam aí influenciando, né, uma outra máxima, né? Quando a boca cala, o corpo fala, né? Isso daí é muito real, tá?
E quando a gente tem... Por que no fundo, nós temos medo da verdade sobre a nossa doença? Por quê? Pelo conceito de medicina psicossomática e pelo conceito de consciência sistêmica, as nossas doenças, elas são mensagens. Essas mensagens, elas são mensagens do nosso inconsciente para o nosso consciente, de que nós estamos fazendo algo errado. Errado baseado em quê? Errado nas nossas próprias convicções. Tá? Então, quando eu decido fazer uma coisa, eu tenho que ser fiel a essa minha decisão. A partir do momento em que eu paro de ser fiel a essa minha decisão, eu estou divergindo, eu estou andando para o lado contrário da minha própria consciência, da meu inconsciente. E isso, o corpo, a minha mente vai falar, opa, peraí, você falou que ia para lá e está indo para cá. Não, senhor. Você vai cair. E aí é quando acontece uma mensagem. Essa mensagem normalmente é uma doença, tá? Então, toda doença, e nós temos inúmeros tratados, nós temos livros, nós temos folhetins, nós temos inclusive páginas de internet falando sobre isso. Ah, porque a dor do lado do braço quer dizer isso, quer dizer aquilo, a dor do pé quer dizer aquilo, quer dizer isso. Também, de modo generalizando, acontece isso, tá? Mas a gente, em uma análise, em uma psicoterapia, em uma psicanálise, a gente consegue identificar a verdade sobre tal sintoma. E quando a gente descobre essa verdade, normalmente a gente bate de encontro exatamente com aquilo que eu estava falando agora. A gente normalmente descobre, desmascara essa verdade, desmascara o porquê que você está fazendo o contrário do que você tinha se comprometido. Então, veja bem, você se comprometeu a ir para um caminho do lado direito na sua caminhada. Só que você está indo para o lado esquerdo. Para quê? Para agradar terceiros. Que esses terceiros, normalmente a própria família, o próprio companheiro, a própria sociedade, o próprio patrão, o próprio colega de trabalho. Você não está indo para agradar você. Se fosse para agradar você, você estaria na estrada do lado direito e não na estrada do lado esquerdo. E aí, como é que faz? Um exemplo prático, vamos para os exemplos, né? Porque eu acho muito interessante os exemplos práticos para que vocês entendam melhor. Por exemplo, se eu estou num trabalho que eu não gosto... Fala do meu, conta o meu caso. Quais são os efeitos colaterais disso a longo prazo, né? Como, por exemplo, o PR sempre, né, tava ali, diagnóstico por imagem, né? Tivemos uma pandemia e foi bem sofrido, né? Ele passou por um burnout, ele já contou aqui em outros episódios, em outros programas, né? E ele teve, veja bem, ele teve que escutar o chamado do coração dele. Qual era o chamado do coração dele? A psicanálise, a psiquiatria, a psicoterapia, o sistêmico, a mente, gente, a mente, né? Ele passou por um burnout super complicado, delicado aí, né? Mas que foi superado, foi tratado. Porém, o burnout, é burnout que se fala, Marzinho? Sim. O burnout, ele foi só um aviso, né, do universo falando assim pra ele, para tudo. Exato. Para e refaz a sua rota, refaz o seu caminho. E aí pensa como foi pra ele, um homem super conservador, né, super aí nos moldes, né, já. Porque isso vem a ver com a própria conceito de... vai ser legal porque nós vamos enveredar aqui num caminho muito jóia. Sobre o conceito da própria medicina, tá? Da escolha da medicina, tá? Eu me vi, tá? Como todos sabem, eu fiz residência em diagnóstico por imagem, em 99 que eu me formei, tá? E passei a lidar com isso com muito prazer,
Por quê? Porque o diagnóstico por imagem na medicina, eu tinha certeza, e hoje a gente vê, é a especialidade que comanda a medicina moderna. Hoje em dia, ninguém vai num médico que não se peça nada por imagem. Um exame, né? Hoje, inclusive, se o paciente for num médico e esse médico não pedir nada, ele é taxado de mau médico. Médico ruim, né? Tá? E não é certo fazer isso, mas é o que a sociedade faz. Nenhum paciente que esteja assistindo a gente, que vá no médico que ele não peça nada, vai sair satisfeito. Então, eu falei, nossa, beleza, tô surfando. Só que nesse momento, eu passei a ver justamente sobre isso. Como nós estamos numa sociedade em que a verdade dói, tá? Nós também estamos numa sociedade que os médicos também têm que trabalhar para ganhar dinheiro. Olha só. Então, quando eu viro para um paciente que tem qualquer tendinite, quaisquer que seja, e viro e falo para ele, não, você está com uma tendinite que é porque você está insatisfeito, que é porque você está querendo sair desse serviço, que é porque você não está aguentando mais. Eu estou esfregando a verdade na cara desse paciente. E esse paciente não quer saber dessa verdade. Porque ele não tem coragem de mudar de emprego. Porque ele não tem oportunidade para mudar para o emprego. Qualquer que seja também a situação. Porque às vezes o cara não pode. O cara não tem outra oportunidade. Ele pregou aquilo ali que é o que ele faz fazer para poder comer. E aí, os médicos que querem trabalhar e querem ganhar o seu dinheiro, também não querem desmascarar aquilo, porque se ele desmascarar aquilo, ele perde a clientela. Exatamente. Você tá entendendo? Então, eu passei a tomar toda essa consciência de todo esse emaranhado sinistro. Porque hoje é cada dia mais. É aquela velha história. Hoje em dia, os médicos, e eu vou falar porque eu tenho lugar de fala, sim, eles entram no buraco do fundo do poço do paciente, abraçam e falam, nossa, eu vou ficar aqui com você, querido. Porque no tá sistêmico doendo, a gente fala muito né? isso, viu, gente? Eles não pegam a escada e jogam a escada e falam assim, sobe aí. Porque, vai, põe um pé, depois o outro, põe uma mão, depois... Porque isso dói, isso cansa, isso dá trabalho. E isso também tem até aquela outra máxima, né? Isso vai curar a pessoa e vai ensinar a pessoa a andar. E será que o sistema quer mesmo curar você? O sistema tá do seu lado e quer curar você? As pessoas que você frequenta, o ambiente que você frequenta, que você vive, querem realmente ver que você tenha cura, que você passe pela cura? Não, gente, as pessoas não querem. Exatamente. As pessoas não querem. Até quanto é confortável você estar doente? Até de que forma você dá mais dinheiro sendo saudável ou sendo doente, né? Eu tenho aqui, né? A gente vê o tempo todo que quando você faz o exame, por incrível que pareça, isso é uma coisa que acontece todo dia. Eu faço o exame num paciente ultrassonográfico ou até uma tomografia, que eu laudo tomografias também, e você dá um laudo de normal. Está fadado a ser falado mal daquele exame. Por quê? As pessoas, elas não aceitam ser normais. As pessoas não querem ser normais. E aí eu faço uma pergunta pra você, essa é minha agora, tá, gente? Saindo um pouco do roteiro. Qual é o ganho que a pessoa tem em ser doente? Qual é o ganho? Sim, gente, tá achando estranho isso? Existe um ganho, calma que ele vai explicar, viu? Qual é o ganho que eu ganho por ser doente? Vamos colocar assim. Eu vou ter que contar aqui, porque foi engraçado, depois da pandemia que aconteceu aquelas questões lá, todas as questões sobre sair do hospital, né, a radiologia.
que só ficava no hospital os médicos que precisavam mesmo, tal. Então a gente acabou indo pro online. Eu me enveredei aí pela teleradiologia, graças a Deus, né, Nath? Então estamos aí. E naquele momento eu laudava e via, não, isso aqui é normal, passa a bola, tal. Eu passei a receber muita reclamação. Reclamação, meus laudos, eu falei, meu Deus, eu com o tempo de formado que eu tenho, como é que pode? Quanto tempo mesmo, Amorzinho? 27 anos vai fazer esse ano. Né? Aí eu peguei... Eu adoro que ele fala isso, gente. Eu peguei e falei o seguinte, poxa, como é que pode? E o pessoal reclamando dos meus laudos. Mas por quê? Porque o laudo estava normal. Aí eu quase perdi emprego, tá, gente? Foi um caso muito sério. E eu peguei e passei para... Não, quer ver? Agora eu vou mudar o meu ponto de vista. Eu vou me colocar na posição de vítima. Como esse pessoal. E passei a realmente colocar todos os problemas. Isso eu posso falar aqui porque eu tô com uma vontade. Entendeu? Estar com problema, com dor, com a vírgula, com o carocinho, com não sei o quê. A gente sabe que clinicamente aquilo não dá nada. Só que aquilo é uma justificativa para o profissional falar, olha, meu filho, isso aqui tá te causando dor. Não é nada, é mentira. Só que é isso que eles querem ouvir. E por quê? É justamente isso que é a pergunta que você falou. É o ganho secundário. E foi muito interessante que hoje, agora, como o formato é conversa, vocês vão ter que aguentar minhas histórias, tá? E para eu exemplificar esse ganho secundário, foi muito legal, porque ontem eu atendi, foi assim, na sequência, cara. A pessoa, Nath, as pessoas acontecem assim, aparecem para mim na sequência. Como a gente estava preparando para o podcast, eu não acreditei, né? Foi uma senhora de 55 anos. Senhora de 55 anos. Ela estava com um problema no joelho. E ela estava que ela não andava. E ela estava brava. Ela trouxe uma filha, e ela trouxe aquela pessoa, e aquela pessoa ajudando ela a andar, tudo aqui. Você imagina aquela cena de uma senhora, até agachadinha, com faces de dor, aquela coisa toda, para deitar na maca foi uma confusão, aquela coisa toda. E ela estava brava só com um motivo. Porque todos os médicos que ela passou até aquele momento, ninguém tinha descoberto o problema dela. Olha só. Porque estava normal, gente. Entendeu? Estava normal. Não tinha nada. Ela estava brava com o ortopedista, inclusive. E eu fiz o exame dela calado. Não até porque nada. A dor você não questiona, né? Não. A cada um sente a dor de uma forma diferente. E a dor, ela é mental. Ela não é física. Eu já falei, já cansei de falar isso. Quem me assiste, quem vê meu YouTube, inclusive, sabe sobre disso. Eu falei, olha, fiz o exame calado e deu um exame normal, como eu esperava. E eu peguei e falei, olha, a senhora vai ter que voltar no ortopedista, mostrar seu exame e tal. Mas tá doendo, doutor, tem problema, a filha falava. Falei, olha, tem um probleminha aí e tal, mas é um problema que o ortopedista tem que interpretar. Eu só falo o que tem. O que vai fazer é o especialista. Olha a beleza da radiologia é essa, né? E a pessoa virou e falou assim, a menina virou para a mãe e falou, bom, mãe, agora você tem quem vai cuidar de você. Eu sou sua filha, eu vou cuidar de você. Na hora ela levantou com um sorriso daqui a aqui. É o paraquê dela se realizando. De dor, sarou. Ela praticamente saiu da sala pulando. Porque, na verdade, o que ela queria era isso. Era ser cuidada. Era ser cuidada. Era a filha dela. Que, sistemicamente, aí agora você fala, totalmente desordenado, foi criada para cuidar da mamãe. E uma senhora de 55 anos. Ela era uma idosa, uma velha. E imediatamente entrou outras
Aí uma moça de 55 anos. E pá, conversando, tal, totalmente de mudada. Super ativa. Super ativa, conversando, fazendo outros... A abordagem do exame, inclusive, era outra. E totalmente diferente. E essa segunda, inclusive, eram 6 meses mais velha do que a primeira. Então, quer dizer, não tem a ver com idade. Tem a ver com a fragilidade mental da pessoa. E eu gostaria que você falasse sobre essa abordagem sistêmica, sobre o criar projetos. É o que eu de sempre cuidar, falo, né, gente? Segundo o Bert Hellinger, a gente tem que fazer sempre um questionamento em relação aos filhos, em relação à família, em relação ao casamento. Para que você teve esse filho? Nesse caso mais realista, que ele contou de uma mãe, uma senhora de 55 anos, claramente ela teve essa filha para cuidar dela. Mas esse é o saudável? Esse é o equilibrado? Há equilíbrio nessa relação? Não há equilíbrio, tá? Precisa ser olhado aí essa relação. Dentro da psicanálise ele também faz isso, porque faz abordagem sistêmica. Eu dentro da constelação também faço isso, porque daí vai fazer a abordagem 100% sistêmica com a constelação familiar. Os paraquês, né? Se ela já está em psicanálise, né, em análise com ele, provavelmente ela mesma vai começar a enxergar com outro óculos aí, né, com outra visão, né, por outros ângulos a vida dela e os paraquês dela, né, mas tudo que nós vamos fazer, existe um paraquê, né, e falando um pouquinho sobre energia, também tá muito ligado, né, porque a gente e a gente vive aquilo que a gente sente, aquilo que a gente emana, né, sobre energia. A gente é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente deseja ser, né? Se eu acordo um dia assim, ai, não tô muito legal, tô com cólica, tô de TPM, né? Coisas comuns do cotidiano, e eu falo, não, eu não vou treinar porque eu tô assim, tô com cólica. A minha cólica, tipo, ela aumenta, tem dias que ela aumenta. Eu falo, ai, não vou treinar por isso. Às vezes eu vou treinar e falo, não aceito essa cólica da minha vida, eu vou treinar. Ela passa, misteriosamente ela passa. E aí eu vou treinar e às vezes aquele foi o melhor dia de treino meu da semana, mesmo com cólica, né? E a energia, ela fala muito sobre isso, né? Eu dei um exemplo agora básico, porque é uma coisa que toda mulher passa, né? Mas a gente tem que saber também o momento de ceder e o momento de não vou ceder para essa cólica. Eu vou treinar, eu vou fazer minhas coisas, vou viver meu dia, né? Eu acho que a energia e a temática de hoje, você está adoecendo pela sua própria vibração, como escapar desse ciclo. Como escapar desse ciclo fala muito sobre isso, né? Eu acho. Ah, sim, com certeza. Porque o que acontece? Nós vamos entrar agora, nós vamos entrar no ambiente de uma coisa que eu falo também no meu treinamento, Torne-se Extraordinário. Por quê? Porque é um dos módulos que fala sobre isso, fala todas as consciências das pessoas, tá? E quando a gente fala de consciência, a consciência de vítima, por exemplo, tá? Como que a gente está acostumado a se vitimizar. E quando eu falo de consciência de vítima, eu estou dizendo de você achar um culpado. Tá? Então, tanto é que nesse módulo eu explico que 90% da população mundial está na consciência de vítima. 90%. Por quê? Porque só pelo fato de você ter alguém responsável por você e você admitir isso, já é uma consciência de vítima. Então, quando você está numa consciência de vítima, você só consegue, tá, alcançar vibrações de até 175 Hz, no máximo 200 Hz. Tá? O 200 Hz, para quem conhece um pouquinho de vibração, tá? Ela é medições, gente, medições de Hertz mesmo, tá? E quando eu falo sobre isso,
eu vou falar em um próximo podcast, né? A gente vai comentar a respeito da relação da vibração e da consciência, tá? Então, quando você está numa consciência de que tem alguém que é culpado por algo, ou tem alguém que é responsável para você fazer tal coisa, isso daí você já está em vibrações baixas. Você, eu não consigo emprego porque não viram meu currículo. Isso é muito comum. Se você for conversar, devem ter colocado meu currículo no fundo da gaveta. Ou, quando eu vou trabalhar e fazer exame no serviço público de saúde, nossa, faz 2 anos que eu estava esperando esse exame. Agora eu pergunto, por que você ficou 2 anos esperando o exame? Porque ninguém me chamou. Olha lá, você entendeu? Colocando alguém sempre maior. Colocando a culpa em um terceiro, né? Colocando a culpa em um terceiro. Por que ninguém chamou? Eu trabalho no sistema público de saúde desde 27 anos. E tem pessoas que passam por sistema público de saúde que acham que é maravilhoso. Por quê? São pessoas com atitude. Ela passa no médico aqui, ela já cobra o encaminhamento aqui, ela já cobra o exame lá, ela já vai pegar o resultado. Se não der certo naquele dia, no outro dia ela acorda cedo. Ela já acorda cedo, já vai em outra unidade de saúde, já vai conversar com o secretário de saúde, já vai conversar com o vereador, já vai ver isso, ver aquilo, e já se resolve em um mês. Nós temos conhecidos que 2 meses, 1 mês, 2 meses, já passam por procedimentos cirúrgicos. Às vezes, nem convênios, hoje em dia, a gente tem essa agilidade. Aqui então, mesmo, né? Aqui na Baixada é um lugar super bom com o sistema público de saúde. Todo mundo fala isso. E é uma verdade que a gente vê, né? Às vezes um exame aqui no SUS, ele sai muito mais rápido do que no particular. Por quê? Muitos Porque casos. A consciência das pessoas está elevada. Então, quando você tem uma consciência elevada, você tem, inclusive, como cobrar. Você cobra a agilidade do sistema, você cobra a eficiência de um médico, você cobra a seriedade dele. E fora aquela imposição sua, né, gente? Aquela energia sua. Porque quando ele fala de cobrar, nós não estamos cobrando nenhum favor, né? Se você só entender isso, que não é um favor que você está cobrando do sistema público de saúde ou de qualquer órgão público, se você entender que você não está cobrando um favor, você paga por isso. São os impostos que você paga, altíssimos por sinal, Exato. Que você paga todo mês ali, embutido em compra, embutido em imposto, embutido em IPVA, embutido em IPTU, tudo isso aí que você está pagando. Você Exato. Paga, você é o dono disso. Você não, e isso é uma energia. Porque quando você chega lá, você já tem que chegar com essa imposição de que, não, peraí, eu pago, eu tenho direito, eu vou usar. Uma coisa muito jóia para o pessoal entender, tá? E eu vou passar para a doença. Isso é muito evidente. Qualquer um pode fazer esse teste. Você vai entrar em uma repartição pública aberta, tá, pessoal? Faz esse teste. Vai lá na prefeitura, vai lá em qualquer secretaria de educação, secretaria de saúde, que seja aberta ao público, tá? Um fórum. Vá com uma atitude altiva, de altivez, de sabedoria, uma atitude, uma postura impositora, né, assim, com educação mais imposta, né, que você fala que é o metido, né, muitas pessoas falam, esse cara tem uma postura de metido. Não, você sabe o que está fazendo. Ali também é seu. Entra num hospital público com altivez, com a impressão de que você sabe aonde você está indo, apesar de não saber, porque é um monte de corredor, né? Ninguém te para. Não tem o segurança que te para. Não tem ninguém que te vai perguntar o que você está fazendo ali. É atitude, é energia, é o que você está emanando. Agora, entra na mesma instituição, cabisbaixo,
olhando para baixo, meio preocupado, olhando assim, procurando placa. Você não dá 3 passos. Alguém vai vir procurar você. E aí, o que tá fazendo? Olha, aqui pode ser que você não possa entrar, hein? Isso é fato. Isso acontece, tá? E isso só aí vem os mimimis, né? Ai, me parou porque eu tava com a roupa X, com a roupa Y, porque eu tenho a cor X, porque eu tenho a cor Y, porque eu sou mulher, porque eu sou homem, porque eu sou o que quer que seja. Não, parou por conta da sua atitude. Eu mesmo já entrei em ambientes com roupas diversas, porque quem me conhece sabe que as roupas que eu ando. Entendeu? E ninguém me parou. Por quê? Porque eu me impus. Eu emanei aquela energia. Entendeu? E as doenças, elas não são diferentes. Ou uma coisa, você acorda gripado. Você acorda com aquele arranhadinho na garganta, com o nariz entupido, e você quer trabalhar. Você precisa trabalhar. O que você faz? Você vai lá, toma um banho quente, deixa a água cair em cima da cabeça, vai lá, escova seu dente, faz sua higiene bucal, toma um chá quente, procura uma questão ali, uma estratégia qualquer. Dentro de 1 hora você está apto a trabalhar. Agora, você acorda com o mesmo sintoma, só que você não quer ir. Dentro de 1 hora você está com febre. Dentro de 1 hora você está com dor no corpo. Então, tudo tem a ver com a energia que você produz no seu corpo. Entendeu? Tudo tem a ver com a forma que você vai olhar. Treinamento também, né, amor? Porque não dá pra falar sobre energia sem falar sobre o treinamento, né? Sobre os modelos familiares, já que a gente fala muito sobre sistêmico aqui, é o que eu falo pra você. Você às vezes cobra isso de mim, e dando o nosso exemplo como exemplo, porque não pode deixar de acontecer isso agora, daqui pra frente vai ser normal. Sim. Você fala assim pra mim, amor, por que você não fez isso? Eu falo, porque eu não consegui. Você fala pra mim, mas não existe não conseguir. Não conseguir é uma palavra que, pessoal, para quem não sabe, não conseguir e eu não posso são 2 frases que não se pode falar em casa. Mas ela tá ligada à permissão, né? Exato. Tá ligada à permissão, tá ligada à energia, sobre o treinamento do modelo familiar que você teve. Exato. Não tem como comparar. Que nem você fala assim, ai, esse ano eu vou correr tantos quilômetros, né? Você faz uma programação lá da sua planilha. É planilha? Planilha, exatamente. É da sua planilha de corrida. E eu falo, gente, ele tá correndo demais. Amor, você não tá correndo demais, não? Você fala, não, eu consigo, eu vou correr. Tudo isso o ano inteiro, eu vou correr. Eu falo, nossa... Pra mim é demais, mas pra ele não. Por quê? Porque ele recebeu um treinamento desde criança de que vai conseguir, tem que conseguir. Eu recebi um treinamento de criança e eu fiz practitioner. E o practitioner, uma das falas que tem no practitioner é: se um ser humano consegue, você eu também consigo. Eu também consigo. Então não existe a possibilidade. Exatamente, mas tá ligado ao treinamento, aos padrões de família, aos modelos de família. Todo mundo nasce careca, desdentado, sem saber falar. E pelado. Entendeu? Então, se tem um hoje que tem determinados patrimônios ou determinado conhecimento, você tem a mesma coisa. Você veio do mesmo ser. Você tem a mesma genética. Por que não? O que influenciou é o que você falou muito bem falado. Foi o condicionamento desse ser humano. Porque se nós temos pessoas atletas maravilhosas, se nós temos investidores maravilhosos, se nós temos professores maravilhosos, é porque eles foram condicionados a serem. E como aquela coisa que também a gente estava falando, por que uns aprendem uma coisa, outros não? Porque foram condicionados a não aprender. Porque o ser humano ele pode aprender o que ele quiser, desde que tenha respeito às habilidades e às limitações físicas.
né? Quando eu fui... Isso é uma coisa que é legal que você tem abordado. Quando eu fui chamado eu recebi esse chamado de participar da maratona, o que acontece? Eu fui pesquisar planilha, fui pesquisar idades, fui pesquisar tempo de treinamento. E realmente, meus treinadores, não, você é louco, que tal? Você não. Foi ver quem que tinha a sua idade que fazia isso que você quer fazer, né? Lógico. Você achou? Achei. Achou? Achei gente mais velha, inclusive. Entendeu? E aí, o que acontece? Tá? Acontece que eu fui lá, falei, não, é totalmente viável. Então, passei ao quê? Passei a ter todo um treinamento regrado que estou tendo. Ainda estou brigando um pouco, mas eu estou aos poucos incluindo na minha rotina para que eu, daqui 100 e poucos dias, corra 42 quilômetros. Então, o que falta nas pessoas é o que me deu o start há 2 semanas atrás. Compromisso. Só tem essa palavra. Porque quando você se compromete com habilidades novas, você passa a ter todas as possibilidades ao seu dispor. Agora você me fala, mas fulano não foi criado assim. Beltrano não foi ensinado assim. Tá, não foi ensinado. É justo e é genuíno. Porém, se algo foi lhe apresentado na vida, ele tem que ter um compromisso com ele mesmo de aprender. Vai ser mais difícil? Vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil. Eu não estou falando de dificuldades aqui. Estou falando de comprometimento. Se uma pessoa que ela aprendeu que ela não pode se misturar com tal tipo disso, daquilo. Mas só que Deus apresentou para ela. E isso daí vem de encontro com esse ano eu acrescentar a espiritualidade na minha vida. E a espiritualidade faz parte da saúde. Porque quando você vem e você entende que a tal situação foi apresentada a você, que Deus permitiu isso. O nosso maior, essa nossa energia maior, permitiu que a gente se conectasse e tivesse um smartphone. Poxa, se foi permitido eu ter um smartphone na minha vida, eu tenho que me comprometer a saber tudo de melhor dele. Ou então eu vou ser uma pessoa mediana. E Deus não quer as pessoas medianas. Foi igual quando eu falei pro Pierre, assim, eu tirei minha habilitação, né, há alguns anos atrás já, acho que tem uns 5, 6 anos. E eu vou dar esse exemplo também, porque foi muito interessante. E eu não dirigia. E eu falava, não, ele falava, não, você tem que dirigir. E eu não dirigia, né, eu achava o carro manual muito difícil também, tem várias mulheres que passam por isso, só que para além disso, ainda tinha toda a parte sistêmica, que depois eu fui me tornando consteladora e eu fui entendendo que sim, precisava ser mexido nisso. Por que eu não dirigia? Eu tinha as condições, eu tinha habilitação, eu tinha o carro na garagem, né? Muitas vezes ele ia trabalhar de moto e o carro ficava na garagem, eu pilotava a moto, porque no interior, gente, a gente nasce em cima de uma moto já, né? Isso é um fato. Mas eu não dirigia. E aí, quantas vezes eu fui no mercado e trouxe a sacola pesada para casa, no Uber, né, nas mãos, nos braços, um monte de sacola de compra de mercado. E eu falava, gente, mas meu carro tá na garagem, minha carteira de habilitação tá na minha carteira, meu dinheiro tá na conta, meu carro tá na garagem. Por que eu não dirijo? Eu comecei a me perguntar isso, né? Eu falei, não, eu não aceito isso na minha vida. Fui constelar.
Quando eu fui constelar, fazer a minha própria constelação, porque a gente é constelador, mas a gente tem que passar pelo processo, né, gente? A gente tem que... O primeiro case de sucesso somos nós mesmos, né? E aí eu fui constelar. E aí me apareceu na constelação que eu não dirigia porque eu não tinha permissão. Porque todas as antepassadas da minha família, todas as mulheres, né, mais velhas da minha família, não tinham essa permissão para dirigir. Por quê? Porque os homens dessa família, eles não validavam essas mulheres, né, os antepassados. Eles falavam assim, não, mulher não nasceu para isso, mulher não nasceu para isso. Ou seja, eu tinha todas as condições perfeitas, mas eu não tinha a permissão. Aí eu constelei. Quando eu constelei, eu vi, começou a aparecer para mim umas empresas de mulheres do carro rosa, mulheres habilitadas, não sei o quê. É um treinamento de volante para mulheres que já tinham carta, né, que já tinham habilitação. Aí eu falei, nossa, mas parece interessante, né? Eu do nada cheguei no Pierre e falei, amor, eu vou fazer um treinamento para as mulheres que já são habilitadas. Ele falou, existe isso? Eu falei, existe. Você nunca viu uns carros rosa andando na rua aí? Então, é para isso. Os carros rosa parando o trânsito, né? Aí eu fiz esse treinamento. Quando eu fiz esse treinamento, eu comecei a dirigir. De fato, os rapazes lá tiveram muita paciência comigo. Nossa, eu foram tive em a oportunidade casa, de conhecê-los, né, Nath? foram em casa, ensinaram eu a tirar o carro da garagem, pôr o carro na garagem. E aí eu comecei a falar pro Pierre, não, amor, mas eu não vou dirigir enquanto eu não tiver um carro automático. Aí toca o Pierre correr atrás do carro automático, para nós termos esse carro automático, e hoje, graças a Deus, eu dirijo para todo lado. Mas o que eu quero contar para vocês com isso? É que isso foi quebrado, né? Um padrão de repetição dentro da minha família, né? Um padrão sistêmico. Qual era o padrão? Mulher não dirige, mulher não ocupa lugares grandes, mulher não tem que dirigir, mulher não pode ter empresa, né? Mulher não pode ser protagonista da sua própria vida, né? E isso foi quebrado graças à constelação e a muito esforço, viu, gente? Muito esforço. Por quê? Eu sou essa buscadora, mas é o que eu falei pro Pierre, às vezes nós não recebemos o treinamento desde criança, né? Para conseguirmos tudo o que nós queremos. Eu sou essa pessoa, eu não recebi esse treinamento, né? Não, você consegue, você vai fazer, você vai ser, né? Diferente dele que já recebeu, sogrinha, um beijo. Então, e eu vejo... Esse treinamento, porque, sim, minha sogra deu esse treinamento pra ele, meu sogro também deu esse treinamento pra ele. Então, lógico, pra ele vai ser muito mais simples, muito menos complicado, né, essas coisas. Justamente, quando você fala isso, pode parecer ter um ar de arrogância, ter um ar de prepotência quando eu viro e falo, se foi nos apresentado, nós temos que fazer. E tem que ter esse ar, porque o buscador sistêmico, ele tem um ar arrogante. Porque o buscador sistêmico, ele vai mais uma vez, de novo, naqueles meus 4 compromissos, quem me acompanha sabe quais são, tá? Do primeiro, ele é fiel à sua palavra, porque ele decidiu dirigir. Ela decidiu dirigir e ela vai ser fiel à sua palavra. Então, não importa o que aconteça, ela vai dirigir. Não importa o que aconteceu, ela vai dirigir. E ponto, e acabou. Entendeu? Então, uma outra coisa muito legal... Hoje, gente, só fazendo um adendo, hoje é tão gostoso, sabe? Que eu vou no mercado sozinha. Eu já ia, né? Eu já ia. Só que hoje eu não sofro, entende? Porque eu desço com o carrinho, guardo as minhas compras no carro, vou pra casa. Muitas vezes eu ligo pra ele antes e falo, ó, tô chegando em casa, vem buscar as suas compras, hein? Porque ele não gosta de ir no mercado, tá? Só falando, assim, deixando claro. Ele me prometeu que ia quando a gente casou, mas ele não gosta. Não, lógico que não. De vez em quando eu vou. Bem de vez em quando. Quando a casa tá parecendo uma república, né? Só com água. Só água na geladeira, né? Aí você vai, né? Então, eu vou no mercado. Hoje, isso é uma conquista muito grande pra mim. Mas foi o quê? Perseverança, foi persistência, né? Muita persistência. Não, eu vou fazer, eu vou ser diferente, eu não aceito. Olha, eu falei pras minhas antepassadas, em honra a vocês, eu vou dirigir, eu vou fazer. Porque isso é muito importante, né? Às vezes a gente aceita um ciclo na nossa vida, te derrota de não consigo,
Porque a gente não vai atrás, não persevera, sabe? Não é fácil, mas a gente tem que perseverar e falar, não, eu não aceito, isso é uma energia na minha vida que não cabe, né? Por isso que ele chama minha atenção às vezes, quando eu falo não consigo, e geralmente é algo burocrático, porque realmente eu detesto essas coisas, ficar no telefone ali com call center, mas não essas gostar coisas. não significa que não consegue. É. Então, muitas vezes eu falo, olha, a pessoa você não gosta. Você tem o direito de não gostar. Mas você consegue. Então, isso também vem também de encontro a muitas doenças comunsíssimas. Comuns. E eu vou falar aqui de uma muito comum. E a hipertensão arterial. O que é sistemicamente, né, metafisicamente falando, quando a gente fala em metafísica da saúde ou psicossomática, tá? Não é a mesma coisa, mas são coisas que falam na mesma... Conversam na mesma, no mesmo andar, né? O que é a hipertensão? É a pressão alta. Então, a pressão alta são altas pressões. O sistema circulatório dessa pessoa, ela está exaurido, ela está assim, suportando uma pressão muito forte. E por incrível que pareça, o que é? Quais são as principais vítimas de pressão alta? Quais são? São as pessoas que sofrem, literalmente, com as responsabilidades que lhes são dadas. Então, uma pessoa que está numa posição X, Y, Z, e que é imputada uma responsabilidade nela, e ela, de repente, ela se vê tendo que tomar conta daquilo ali. Só que por merecimento, por pertencimento, ela não se sente pertencente àquele lugar. E aí, para ela, aquilo é demais para ela. Então, como que vai acontecer? Pressão do sistema circulatório. Então, quando você vê uma pessoa, o cara é gerente de uma firma, o cara ele toma conta, encarregado, Uma mulher CEO de funcionários, uma mulher que de repente foi colocada num cargo de gerência. E se na cabeça dela não era para ela estar ali? Ela conseguiu, graças à evolução da sociedade, esforço, mérito, ao respeito à diversidade, ao mérito dela, ela conseguiu aquele cargo. Só que na cabeça dela, lá no fundo, acontece casos como você falou. Os antepassados dela não permitiam isso. E apesar de toda a caminhada dela, de todo esse acordo dela com ela mesma, ela não consegue superar esse fato de que ali não é lugar de mulher. E aí, o que acontece? Para ela não se sair mal, ela vai ficar doente. Ela vai ficar com dor de cabeça constantes. Ela vai ter pressão alta. Ela vai ter pico hipertensivo. E aí vem a primeira pergunta do podcast. Por que temos medo da verdade sobre a doença? Porque se a gente mostrar a verdade para ela, nós vamos estar esfregando na cara dela uma verdade que ela não quer escutar. Então é mais fácil para ela tomar aquele monte de medicação. Cultivar aquela doença. Cultivar a doença e ir em médico. Porque aí, pelo menos, ela vai ter alguém para ir no médico com ela. Ela vai ter alguém que vai estar ali marcando a consulta dela. Entendeu? Ela vai estar ali tomando conta de tudo. Ela vai ter, de repente, uma folguinha, porque ela vai ter um dia que ela vai ter que ir no médico. Você tá entendendo? E ali vai se levando. É muito mais fácil. A medicina psicossomática, ela não fala em... Isso também foi um insight muito grande esse ano para mim. A medicina psicossomática, eu não vou curar ninguém explicando para as pessoas qual que é o motivo do sintoma. Eu simplesmente vou dar a oportunidade para elas, para que, se elas quiserem, elas vejam essa verdade de fato e tomem as atitudes que as farão ficar melhor. Entendeu?
Ó, eu aqui, ó, tô até aqui, ó, eu tô com um laudo aqui, eu tirei foto de um laudo, entendeu? Porque o cara, ele tinha aqui, ó, paciente, hepatomegalia, que é fígado aumentado, gordura no fígado, grau aumentado, já 3. Ateromatose aórtica, que é placas de cálcio na aorta. Nefropatia crônica. O rim dele estava zoado. Falando tudo traduzindo aqui, né? Que eu traduzo. O que diz o fígado? O fígado diz sobre raiva. O fígado, também, aí eu vou unir também a medicina oriental. O fígado diz sobre raiva guardada. Quer dizer que aquele cara ali, aquele senhor, ele passou raiva a vida inteira. Raiva do quê? Ele foi atrás? Para resolver? Para resolver? Não. Tá na cara. E todo o sistema dele tá congestionado. Hoje a gente vê esteatose hepática, que é gordura no fígado, em todos os lados, em todos os cantos. De um exame que eu faço... Só para deixar claro que eu sempre falo para as pessoas isso, porque ele já me falou, gordura no fígado não significa pessoa obesa, tá, gente? Tem pessoa magra que tem gordura, no fígado. Aliás, tem muito mais pessoas magras que tem gordura no fígado, que tem esteatose, que tem um monte de coisa, do que pessoas obesas realmente, né? Mas qual que é o problema da gordura no fígado? Congestão. Tá ali acumulado. Não precisa na parte emocional, né? Na parte emocional, né? Não precisa ser médico para entender palavras. É o plexo solar dizendo que alguma coisa tá errada. Ele tá ali. Qual a energia que esse cara tá emanando? Energia da raiva, do engolir para si. Ele tomou essa atitude, de repente, eu não sei se é na família, se é no trabalho. Mudar de emprego, mudar de esposa, mudar de casa, mudar de tudo. Se é na atitude dele, entendeu? De repente, sei lá, né? Um cara ali que tem uma atitude X a vida inteira. E só que ele tá tendo que suportar aquela atitude. Pra que suportar? É só mudar. Ele tá numa rotina de insucesso, né? E aí você vê e vai unindo a placa... Calcificação da aorta. O que quer dizer calcificação da aorta? É você calcificar a circulação. Problemas cardíacos, entupimentos, tudo tem a ver com endurecimento do ser humano. Endurecimento de sentimentos. Então você vê que o cara tá com tanta raiva que ele tá com os sentimentos deles endurecidos. Nada comove ele. Ele não é uma pessoa que se emociona com nada. E, consequentemente, o rim dele tá estragado. Falhando. Por quê? O rim, também na medicina oriental, fala sobre o quê? Energia vital. Nossa energia vital está nos rins. Energia da vida, né? Então, qual que é o fim desse cara aqui? Você tá entendendo? E agora, se eu virar pra ele... É bem pesado isso, né? Numa consulta psicanalítica, esfregar essas coisas tudo na cara dele, ele vai agir de que jeito? Ele nem volta pra próxima consulta. Ele não volta. Por quê? Tá confortável. Tá sentado em cima da merda quentinha. Eu falo isso pras clientes. Eu aprendi com a Vera isso. A Vera que me ensinou isso. Às vezes a gente senta, né, gente? Caga e senta em cima da merda quentinha. E a gente fica sentado ali em cima daquela merda. Tá quente, tá gostoso, tá confortável. Tá do jeito que ele quer. A gente fica ali pra sempre. Por que tá do jeito que ele quer? Porque sistemicamente ele não quer desagradar alguém. Ele não tem permissão. Ele não tem permissão. Se ele não tem permissão, é porque ele não quer desagradar alguém. Exatamente. Algum antepassado. Mas por isso que eu falei pra você agora há pouco que isso tem a ver com um treinamento, né? Que você recebe de uma vida. Por isso também que eu gosto tanto, estudo cada vez mais o sistêmico. Por quê? Porque o sistêmico explica sobre isso. Essa é a nossa cultura. Não tem como mudar isso. Agora, se você olha, por exemplo, para outras culturas, né, como a cultura americana, que a pessoa, ela já é treinada. Gente, quem aqui já assistiu um filme americano? Um filme, assim, típico americano. Que tem aquelas bandeirinhas dos Estados Unidos na porta da casa da pessoa, assim.
aqueles filmes de high school, filmes de adolescente. Ah, eu amo esses filmes, amo. De Natal. De Natal. Por quê? Porque você vê o adolescente, a criança e o adolescente já num treinamento. Papai e mamãe treinam a pessoa para ser um adulto funcional, um adulto responsável. Claro, existem Ganhador, exceções, mas já treina, né? Na escola já inclui-se o beisebol deles lá, futebol americano. Porque o menino, ele já vai ser treinado para ser um vencedor, para ser um homem funcional, né, para a sociedade. Pode que é não homem. ser, mas ele é treinado. Ele é treinado, né? O pai já cresce falando para aquele filho, olha, eu tô guardando seu dinheiro, mas você vai para a faculdade. Eu tô guardando aqui, ó, quando a criança nasce, o pai já abre uma conta no banco e já começa a guardar o dinheiro. Por quê? Porque faculdade é caro, custa. E o pai já sabe que ele é responsável por aquele adolescente até ele se formar. Ele vai estudar e vai se formar, né? O menino, eu falo muito do menino, do exemplo do menino, porque lá eles deixam isso muito claro. A menina estuda também. Todas as mulheres lá também estudam. Só que com o menino, isso não é uma... Ai, talvez. Não. Isso já é certo. A criança já nasce sendo treinada. Vai acordar, vai tomar café, vai para a escola. Daí volta só no fim do dia. Porque, além de tudo, as escolas lá são um período integral. A criança só estuda. Não faz mais nada. E ela já é treinada, porque aos 16 anos ela já recebe uma habilitação. Tira aquele peso do pai e da mãe, tem que levar todo dia na escola. E já fala, não, você vai pra escola sozinha agora. Toque seu carro, toque sua chave. Quando faz 17 anos, o cara ele já ganha um ano sabático. Ele vai viajar. E aí ele vai decidir o que ele quer fazer da vida. Ele vai ter um ano para pensar. Algumas famílias, isso daí é normal lá nos Estados Unidos. E aí, com 18 anos, ele volta dessa viagem de um ano, de um mochilão pelo mundo aí, que o pai dá bem pouco dinheiro para ele tem que se virar, ele tem que trabalhar. E aí ele volta e vai para a faculdade. Geralmente é assim, mas por quê? Porque isso já é incutido no dia a dia que tem que ser assim. É uma outra cultura, é uma outra cultura. Estamos falando de implementação de vibrações, né? Desde o começo. Esse cara, ele tem tempo para ficar doente? Ele tem tempo? Não tem. Então, assim, como mensagem, eu tenho que deixar essa mensagem, tá? Colocar aqui para vocês, pessoal, que se você não quiser adoecer, você tem que mudar a sua vibração, você tem que mudar o seu ponto de vista, você tem que mudar como você vê a sua própria vida e decidir. E só tem uma pessoa a decidir, é você mesmo. Você mesmo, exatamente. Dentro das minhas terapias, né, que eu faço com os clientes, além da constelação, eu também faço a mesa radiônica. E a mesa radiônica, ela também mostra muito sobre isso, sobre as energias. Mas aí é papo para um próximo podcast. podcast. Porque como você fala... Você abriu e eu fecho. Exatamente. Ah, gente, mas já tá acabando, tava tão gostoso. Bem que você falou que isso daria um papo aí pra umas 3 horas, né? Exatamente. Gente, ó, deixe seu like, tá? Curta esse canal, se inscreve no canal, porque a sua inscrição ajuda a gente a continuar entregando aqui sempre o melhor conteúdo pra vocês. Então já se inscrevam no canal. Compartilha lá no grupo da avó, da tia, da mãe, no grupo da família, no grupo do trabalho, em todos os grupos, tá bom? E deixa seu comentário aqui, o que você achou. Eu tenho certeza absoluta que vai ter alguém que você conheça que vai querer fazer um comentário ali, ou me agradecendo por ter falado, ou me criticando, porque isso eu adoro. Vai lá no comentário, não, Pierre, você falou o que é aquilo que você falou no minuto X. Pelo amor de Deus, ou então, porra, que da hora. Porque nós vamos responder, tá, nós gente? Nós vamos responder esses comentários aqui, nós vamos ficar de olho, tá bom? E, mais uma vez... Obrigada, viu? Obrigado. Olhe, fique de olho ali na descrição, porque a gente vai colocar também o link ali do nosso livro, tá? Gratidão Pede Execução, que tem alguns exercícios aí, tá bom? Para você vai seguir esses exercícios e também do nosso treinamento, né? Exatamente. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.